Olá, boa noite, queridas mamacitas. Estou entrando aqui agora, começando como eu havia prometido, a minha primeira live para a gente poder tratar aí com um pouquinho mais de profundidade sobre vários assuntos, né, que a gente tem, que a gente pode bater um papo aí. Vamos lá, estou aguardando. Entramos aqui às 9 horas, conforme o combinado. Esperando aqui vocês chegarem para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre hoje como lidar com as mentiras que as crianças contam. Então, vamos lá. Fiz um roteirinho aqui para a gente poder ir conversando. Vou deixar ele aqui do meu ladinho. Esse é um bate-papo que eu espero que seja bem legal. Então, vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho, né? Até vocês entrarem, as pessoas chegarem. Deixa eu ver se eu consigo aqui já colocar o tema. Como lidar. Oba, a Tati já tá aí. Amém. Tô aqui tentando ver se eu consigo fixar esse tema. Vamos ver, tô apanhando aqui, tá, gente? Que é a primeira vez. E Tatizinha, que bom que você tá aqui. Obrigada por estar comparecendo. Vamos esperar aqui mais um pouquinho só para ver se mais alguém vai vir. Enquanto isso, eu tô aqui apanhando para ver como é que eu fixo esse temazinho aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos, Tatizinha. Bem, a gente vai esperar um pouquinho, porque é comum, né? Às vezes nessa correria aí, ainda mais todo mundo com criança, que às vezes a coisa agarra um pouquinho. Meninos ainda sendo colocados para dormir. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou aqui fuçando para poder descobrir como é que eu faço para poder fixar esse tema. Pessoa, que achei, fixei. Maravilha, eu tô aprendendo aí, ó. Tudo é novo. Muita coisa, na verdade, é nova, né? Muita coisa pra gente, às vezes, é nova. Outras não são muito e tem a nossa dificuldade aí em poder lidar com a questão. Deixa eu ver aqui que horas são. Ó, 5 minutinhos. Coraçõezinhos para você também, Tatizita. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, ó. Aí. Bem, vamos começar a falar, né, sobre o assunto, mas antes de falar um pouquinho do assunto, a Tati já me conhece, que tá aqui acompanhando, já me conhece um pouco mais, mas como isso aqui vai ficar gravado e as pessoas podem, né, assistir depois e, enfim, saber do tema, eu queria falar um pouquinho quem que eu sou, né? Então, meu nome é Angélica, ou às vezes as pessoas me conhecem pelo nome completo, Maria Angélica. Sou a mãe de 3 crianças, o Davi com 9 para completar 10, Elisa completando 5 e o Noah completando 3 anos. Trabalho fora, né? Apesar de que, para quem não trabalha também, o desafio é enorme da mesma maneira, porque cuidar de crianças não é fácil, mas é extremamente prazeroso. E o objetivo que eu tenho é compartilhar aqui
né, o caminho, os caminhos que eu aprendi, o caminho que eu tenho seguido, que eu tenho aplicado e que tem dado resultados assim muito bons mesmo, assim, comparado a tantas situações difíceis que eu vejo às vezes algumas mães passando, né? Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu quero compartilhar aqui, que eu acho super importante, é que eu não sou psicóloga, eu não sou pedagoga. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é super importante falar isso para que todas as pessoas vejam como é possível, sabe? Como é possível aprender a respeito dessa criação, aplicar os princípios, os valores, enfim, as regras, todas as coisas, mesmo você não sendo formado numa área específica assim. Eu tenho visto muitos perfis e quase todos, a grande maioria que trata assim do assunto, ou são pessoas formadas, né, em psicologia ou são formadas em pedagogia. E às vezes isso pode dar uma impressão de que a gente que está sem esse tipo de formação não vai ter condição de poder aplicar isso. E isso não é verdade. Então eu sou prova viva dessa possibilidade e por isso foi uma das coisas a mais que me incentivou a estar aqui compartilhando com vocês sobre isso, né? Outra coisa que eu queria compartilhar é o seguinte, deixa eu ver aqui. Tá, que é super importante. Eu queria muito compartilhar o seguinte, é que nesse lidar assim, da maternidade, da educação dos filhos, eu acho que existe uma premissa super importante que é legal de falar. É que as coisas não são automáticas e elas dependem de uma dedicação nossa. A gente precisa ter essa consciência, sabe? A gente precisa ter a consciência de que as mudanças, elas dependem de um comportamento intencional. Ele não é no automático. A gente, muitas vezes eu acredito, eu escutei isso quando eu passei por inúmeras dificuldades na maternidade, principalmente com o primeiro, e eu acredito que a maioria assim, das pessoas escutam isso, né? Ei, essa tá aqui também, prazer, que bom ter você, espero que eu possa estar contribuindo com alguma coisa, feliz de você estar aqui. Mas então eu tava falando assim que a gente, normalmente, a gente ouve as pessoas falando assim, não preocupa, você vai saber o que você vai fazer. Não preocupa, que com o tempo isso passa. Nasce uma criança, nasce uma mãe, como se fosse uma expressão de que automaticamente a gente se tornasse assim completamente apto, né, a educar os meninos, as crianças, assim. E não só pelo que eu tenho estudado, mas pelo que eu tenho, né, que eu vivencio, essa não é uma verdade. A verdade que a gente tem é que a gente precisa de um comportamento intencional na educação dos nossos filhos, né? Oba, mais uma pessoa entrou, Léo, seja bem-vindo, Léo, feliz de você estar aqui também, viu, querido? Então eu estava dizendo o seguinte, que essa premissa, ela é muito importante, assim, de que a gente entenda que a educação dos nossos filhos não vai ser uma coisa automática, ela não é instintiva, intuitiva, né, que acontece assim, como um passe de mágica, muito pelo contrário, ela é algo que é intencional. Olha, outra pessoa entrou também, então vou só fazer um resuminho de novo. Aí eu fixei aí, hoje a gente vai tratar do tema como lidar com a mentira das crianças, né? Mas antes eu falei um pouquinho de mim, que é uma coisa que eu acho que é importante, que é super importante a gente saber que é viável a gente aprender esse caminho da educação dos nossos filhos, mesmo a gente não tendo uma formação específica para isso, não sendo psicólogo, não sendo pedagogo, como é o meu caso. E que o que eu acho que é super importante é a gente ter, que eu chamei de premissa, é a gente ter essa consciência de que a educação não é algo automático, não é algo intuitivo, assim, imediato, eu vou saber o que fazer. Na maioria das vezes a gente não sabe o que fazer. A gente fica perdido, eu pelo menos
me senti perdida e em várias situações, às vezes eu ainda me vejo assim, precisando buscar uma orientação, uma direção. É claro que quando a gente já começa essa caminhada, você começa a estabelecer princípios, valores e bases que a gente, mesmo diante de uma situação nova, a gente vai recorrer a esses valores, esse alicerce, né? É como se fosse um suprimento ali que vale para qualquer situação. Então isso ajuda muito, mas é importante a gente ter essa consciência, sabe? E essa consciência é importante por causa da busca e ela é importante por causa da, assim, para a manutenção de um comportamento que a gente quer para com os nossos filhos, para a gente ter enquanto pais em relação aos nossos filhos e também para que a gente tenha uma resposta desses filhos, né, para com a gente. Então, é importante a gente saber que não vai ser por um passe de mágica, não é algo que eu fiquei sabendo hoje e aí eu vou falar uma vez e vai ser um resultado imediato, não é isso que vai acontecer, mas a gente precisa de ter ali um comportamento constante, ter paciência porque o resultado vem. Isso eu sou prova viva. Assim, a minha experiência me mostra que a permanência naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente aplica, traz resultados, isso é certo. Às vezes, dependendo da circunstância ou da criança, da personalidade que essa criança tem, esses resultados podem vir mais rápido ou podem vir um pouquinho mais devagar, né? Demorar um pouquinho mais. Mas esses resultados, assim, é certo que esses resultados virão se a gente souber por onde a gente vai caminhar e vai trilhar, sabe? Então, fico feliz, Tati, obrigada. Esse é o meu objetivo aqui, de compartilhar essa minha experiência mesmo, e de não só compartilhar minha experiência, eu tô dando um passo a mais agora com o começo das lives, mas de poder, assim, eu lancei um desafio que é para mim primeiro, né, de dizer que eu posso ajudar, eu posso auxiliar, porque é um caminho que eu já trilhei, eu estou trilhando e eu quero dar a mão aí para as pessoas que querem trilhar esse caminho também, né? Então, dito isso, né, que é importante a gente buscar as informações, a gente estudar, ter essa consciência de que não é automático, tá, gente? Desculpa. Porque isso, eu vou falar mais um pouquinho disso, isso é uma coisa que deixa a gente muito frustrado no início. Porque a gente cria no nosso imaginário de paz que a coisa vai acontecer, que a gente vai saber. E aí a gente se vê vivenciando situações que você tem um comportamento exatamente diferente e contrário daquilo que você gostaria de ter, não é mesmo? Às vezes você vai perder a paciência, você vai ficar perdido, você não vai saber como reagir. Então, por isso eu gosto, acho muito importante falar, né? Ter essa consciência vai, antes de tudo, trazer paz pra gente, de que é um caminho aprendido, né? Não é um caminho automático, tá bom? E a partir do momento que a gente entra nesse caminho, a gente tem que permanecer nele, para que a gente consiga chegar no resultado final. Como eu disse, às vezes é um caminho um pouquinho mais curto, às vezes um caminho um pouquinho mais extenso, mas de qualquer maneira é um caminho importante para a gente poder permanecer e trilhar. Aí, ó, obrigada, meu marido tá aí assistindo também, me prestigiando aí nessa minha primeira live, eu fico feliz. Agora, assim, dito isso, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar a respeito dessa introdução, dessas coisinhas, ou a gente já pode passar aí direto para o tema que a gente tem proposto hoje, que é lidar com a mentira que as crianças contam. Se tiver joia para quem tá aí comigo, dá um joinha, dá um ok, que aí eu vou para frente. Se eu estiver falando muito rápido também, coloca. Gente, é a primeira vez, então eu tô aqui para poder aprender e contar com vocês, tá? Então, se eu estiver falando muito rápido, enfim, vai me dando uma indicação aí para poder ficar mais fácil aqui para mim, tá? Então, bem, eu acho que é isso, assim, essa introdução era o que eu tinha para dizer, que eu acho super importante. E aí, a gente vai entrar nesse tema propriamente dito, que é a questão de como lidar com a mentira que as crianças contam.
Primeira coisa que eu queria trazer é uma outra consciência. Numa idade mais tenra, quando a criança é bem novinha, ela ainda não tem muita noção dessa questão da mentira. Em que sentido? Ela não tem desejo de contar mentira. Sabe aquela situação, não sei se vocês já vivenciaram assim, quando tá pequeno, com 1 ano, 2 aninhos, assim, e que você fala assim, você que fez isso, aquela coisa mais. Se você perguntar com tranquilidade, né, se a criança não sentir nenhum medo, e ela logo levanta a mão, não tem noção às vezes, ela não tem noção do quê? O que eu acredito que essa criança não tem noção? Ela não tem noção das consequências advindas daquele ato, então ela não vê a atitude de mentir como uma fuga. Ela não conhece ainda esse caminho de fuga. Fuga do quê? Fuga das consequências advindas de um ato dela. Para ela é normal. Por quê? Até porque quando ela está na cidade mais tenra, ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado, a gente tem que ensinar. É até um outro ponto que eu queria tocar aí, porque e que eu queria, assim, deixar muito claro para as pessoas que me acompanham e que eu acho que é importante a gente ter um alinhamento de valores, né? Eu tenho visto muitas linhas de educação, assim, de criança, que a criança ela vai escolhendo o que ela quer, vai dando uma certa liberdade para ela, e eu entendo que isso não é possível. Por quê? Porque uma criança ela vem desprovida. Ela vem desprovida de conhecimento, ela vem desprovida de valores. E se você não trouxer isso para ela, de alguma maneira ela vai absorver isso de outros valores, de outros lugares, né? Ela vai se encher. Eu gosto muito de pensar assim, na criança como um computador mesmo, que vem zeradinho, vem sem nenhum programa, sem nada. E ela precisa ser preenchida. Só que, diferente de um computador, que se a gente não mexer em nada, ele vai ficar ali quieto, a criança ela precisa, né, dessas instruções, dessa construção, e se não for a gente, enquanto pai e mãe, a dar esses primeiros valores, isso vai chegar de alguma outra maneira para ela, fora do nosso controle, daquilo que a gente entende que é importante. Então, uma criança, quando ela está numa idade mais tenra, ela ainda não tem uma percepção certa do certo e do errado, a gente vai precisar ensinar, e muito menos da questão da consciência do que aquilo pode levar. Então, você normalmente não vê uma criança muito nova falando mentira. Ela às vezes assume, né? Assume as coisas assim, ou às vezes não, ela comumente assume o que aconteceu. A gente até fala muito, a criança não mente, e elas têm, outras pessoas também brincam, falando assim que criança não tem filtro, né? Fala assim, você é feio. Mas mamãe, por que aquela pessoa é tão pequena, né? E assim, as crianças vão soltando as coisas porque elas estão nesse processo de construção de valores e tudo mais. Então, você não tem essa dificuldade em lidar com mentira. Daí a importância de quanto mais cedo a gente poder aplicar um método que ensine essa criança a não mentir, melhor. Mas acontece que às vezes a gente não conseguiu aplicar, ou ainda que a gente tenha aplicado, a mentira é muito tentadora. Por quê? Porque o objetivo da mentira é exatamente fugir de uma consequência que a criança já tem um pouquinho mais de consciência, sabe que vai acontecer alguma coisa que não é legal. E ela mente por quê? Ela mente porque ela não quer aquela consequência, ela quer fugir daquilo. Então, se é uma criança que sabe que não pode desenhar na parede, e ela foi lá e desenhou, e de alguma maneira ela sabe que aquilo não vai ser legal, ou o papai e a mamãe vão ficar bravos, ou vai ter alguma disciplina, vai ter alguma coisa, o que ela faz? Ela não faz por maldade, ela quer fugir, é uma fuga, né? Da consequência que vai vir para ela daquele ato que ela cometeu. Então, o que eu acho que é super importante, como que a gente pode estar fazendo? Então, a gente tem primeiro essa noção de que quando você lida com crianças mais novas, você não está tratando, você não, assim, lida muito com essa questão da mentira, e isso vai acontecer quando a criança já tem essa consciência. Apesar dessa consciência,
já existir, e isso aparentemente ser algo mais difícil, ela também, tudo a gente tem prós e contras, pontos positivos e pontos negativos, não é mesmo? Quando a criança já tem uma consciência, você tem maior acesso a ela na comunicação. Ela vai entender melhor o que você vai comunicar com ela. E é claro que ela não vai assim processar de maneira imediata, mas você já tem uma condição de linguagem assim que acessa melhor essa criança do que quando ela é menor, né? Então, o que eu acho que é super importante, independente da idade, se você está treinando antes ou quando já está ocorrendo situações aí de incidência de uma criança que está mentindo, né? Eu sempre vejo 3 passos extremamente importantes no processo de educação da criança. O primeiro passo é ensinar. A gente ensina para a criança. Então, você vai ensinar para ela que aquilo não é correto, que aquilo não é bom de se fazer. Eu vou falar um pouco mais de como fazer isso, mas assim, para saber como que funciona essa questão de como você... É o processo de ensinar, né? Obrigada, Lala. Tô aqui recebendo um abraço aqui, fico feliz. Quero ajudar o máximo possível. Mas então é isso, assim, ó. Então você tem a primeira fase do ensinar. Você vai dizer para ela. Eu vou pegar um outro exemplo para ficar um pouquinho mais fácil, porque a mentira pode ser um pouquinho mais complexa. Mas assim, você vai pegar uma criança pequena, né? E aí você vai ensinar para ela o seguinte: não pode rabiscar na parede. A parede não foi feita para poder rabiscar. Existem lugares que foram feitos para você poder desenhar. Então, tem a folha, tem o caderno, porque às vezes a gente parte da ideia de que, gente, é claro que esse menino sabe que a parede não é para desenhar. Não, gente, para criança aquilo é uma tela em branco, que, ó, tentador demais para desenhar, não é mesmo? Às vezes a gente parte da ideia de que a criança já sabe coisas que a gente que já internalizou aquilo, mas ela não sabe, então é o básico do básico mesmo que a gente ensina. Então a gente vai primeiro nesse passo de ensinar. Isso aqui não pode por causa disso, o que pode é isso e é assim, assim, assado. O segundo passo é treinar. Por quê? Porque, gente, ninguém, ou quase ninguém, na maioria dos assuntos, não pega da primeira vez. Você precisa falar e você precisa repetir para que aquilo seja fixado e internalizado. Então, acontecendo uma segunda vez, fulaninho foi lá e desenhou na parede de novo. Você vai chegar para ele e falar: meu amor, a mamãe já te ensinou que aqui não é lugar de desenhar. Nesse processo de treinamento, você precisa reforçar e depois você precisa buscar dele se ele conseguiu entender. Vamos supor que aconteça um terceiro episódio. Você vai chegar e vai falar com ele assim: meu amor, a parede é lugar de desenhar? Entende? Você já não vai dar mais pronto, você já deu, você já ensinou, você já reforçou, e aí você vai perguntar para saber se ele tem entendimento daquilo que você está falando com ele. E aí você vai ter essa percepção. Quando, então, depois que você já ensinou e você já treinou essa criança, eu entendo que é importante estabelecer a disciplina. O que é disciplina? Disciplina não é castigo, disciplina não é punição. Disciplina é estabelecer já desde pequeno a consciência nessa pessoa, nesse indivíduo, de que as atitudes têm consequências, né? Então ela vai ter a consciência de que as atitudes têm consequências. Elas têm consequências boas ou ruins. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Então, você vai, obviamente, estabelecer a disciplina adequada àquela idade, né? Então, talvez você vá sentar, que aí o cantinho do pensamento hoje em dia tem sido meio polêmico, eu tenho visto aí, mas não vou discutir, não vou entrar nesse mérito aqui agora, pode ser um outro tema para uma próxima live, mas você vai estabelecer uma consequência para aquele ato
de desobediência, de mau comportamento dessa criança, porque ela já sabia, você já ensinou, você já treinou, então ela já sabia que aquilo não era o adequado. E esse processo, ele é a mesma coisa com a mentira. A mentira, ela vai ser, assim, você vai lidar com ela nesse mesmo passo, né? Então você vai explicar, sendo a criança maior, você vai explicar ou vai reforçar o porquê que essa mentira, por que não pode contar mentira. Então, primeiro, uma coisa importante, você vai distinguir mentira de faz de conta, por exemplo, de brincadeira. Olha só, uma vez eu estava conversando com a Elisa, né? E ela me fez essa pergunta, mas mamãe, por que isso pode? Porque a gente estava brincando de faz de conta. Que aí eu vou deixar aqui uma dicasinha. Eu tô aqui sem relógio, eu só preciso. Ah, tá, pronto. Eu vou deixar aqui uma dicasinha de uma distinção que eu fiz que eu achei muito, assim, positiva, tá? Na minha experiência. Eu não falo com os meus meninos que a gente faz algo de mentirinha. Porque mentira é mentira. Mentirinha, mentirão, mentira média. Mentira, é algo que é negativo, que traz consequências que são ruins. Ela, num primeiro momento, ela traz uma consequência aparentemente positiva, mas, no geral, as mentiras trazem consequências que são ruins. Então, aqui eu brinco aí de que é faz de conta. Não, isso aqui é faz de conta. Então, por exemplo, você vai ensinar para essa criança qual que é a diferença de mentira para faz de conta. Faz de conta é algo que você tem consciência, todas as partes envolvidas no faz de conta têm consciência que aquilo não é verdade. Então, assim, vamos brincar de faz de conta que você é o Hulk, igual o Noah gosta de brincar. Ele sabe que ele não é um Hulk e eu sei que ele não é o Hulk. Todas as partes envolvidas ali sabem que aquilo não é uma verdade. Isso é faz de conta. Mentira é quando uma parte está falando algo para que a outra acredite que seja verdade. Gente, Angélica, isso pode ser muito complicado demais para os meninos. Não é, eu já expliquei isso para eles. Então, primeiro, quando a criança é menor, você vai trabalhar algo mais simplista. Você vai falar, mentir não pode. Isso que você está dizendo para a mamãe não é verdade. Olha, não aconteceu. Isso não pode. Quando a criança já estiver um pouquinho maior, que igual o caso da Elisa, que nem é tão grande, se ela tem 4 anos, você vai distinguir para ela. Mentira, filha, não pode mentir. Você não pode mentir por causa... Por que você não pode mentir? Porque a mentira, você está enganando a mamãe. A gente não pode enganar as pessoas. Porque na mentira, você está começando a me enganar, você está me enganando, e daqui a pouco, como é que eu vou acreditar em você? A mentira gera o quê? Quebra de confiança. Confiança é a mamãe saber que tudo que você fala tá certo, que é verdade. Então, você vai ali descrever, né, o porquê que a mentira não pode ser falada. Você distingue a mentira e você explica os efeitos negativos da mentira, tá? Isso é super importante. Então, nesse momento, você está ensinando. E mesmo que seja uma criança que já é maior, nunca é tarde para ensinar, gente. A gente aprende depois de velho um tanto de coisa. Graças ao bom Deus, a gente está sempre aberta a aprender. Então, você vai pegar e vai ensinar essa criança, né? Vai ter esse processo de ensinamento. Outro motivo pelo qual você vai ensinar, né? Que eu vejo assim, você vai encontrar as suas razões, mas é importante a gente não trazer coisa rasa. Gente, os meninos são muito inteligentes e você está formando o intelecto dessa criança, ela tem completa capacidade de entender, e se ela não entender no primeiro momento, é só você traduzir, vamos dizer assim, né? Você vai usar ali uma linguagem mais adequada para ela, que você vai pegar o jeito.